A gente trabalha com lettering, eu acabei virando sócia dele e a gente criou uma empresa prestadora de serviços de lettering. Então a gente ia nas empresas, faziam artes personalizadas, a gente ia nas casas das pessoas, restaurantes. Só que a gente trabalhava muito, a gente pegava muito trabalho. Então a gente começou a ter uma agenda muito lotada. E, querendo ou não, é um trabalho muito braçal, né? Então dependia muito do Rafa para executar os trabalhos. Só que a gente precisava escalar de alguma forma, né? Então a gente tentou ter um e-commerce para vender produtos junto. A gente pegava esses letterings, né? Aplicava em produtos, né? A gente fez uma gama de produtos, de decoração, enfim. E tentamos o e-commerce. E, assim, tinha lá uma vendinha ou outra, mas a gente não conhecia ainda o marketing digital e não sabia a potencialidade disso. Então, a gente, assim, meio que vendia, mas fez tudo no feeling, né? Aí teve uma época que a galera começou a pedir pra gente ensinar o que a gente fazia. Então, a gente começou a fazer cursos presenciais. Então, a gente tinha cursos aí de 15 pessoas. O primeiro ano que a gente fez foi em 2017. Foi bacana, a gente conseguiu fazer algumas turmas, a gente fez turmas no Rio, em Brasília, em São Paulo, que é onde a gente morava, e foi super legal. No ano seguinte, a gente resolveu de novo vamos fazer os cursos novamente, vamos planejar para onde a gente vai. E quando a gente começou a divulgar os cursos, começou a não fechar a turma. Porque a gente não conseguia divulgar da forma certa, só organicamente, no nosso Instagram. E aí a gente ficou meio triste, né? Porque a gente gostava de ensinar, a gente conseguia passar o que a gente sabia para 15 pessoas por turma, mas a gente acabou meio que, né, deixando um pouco de lado. E foi fazendo a nossa vida, correndo, trabalhando, tentando escalar para construir mais, né? Porque a gente tem os nossos sonhos, né? E a gente via que um momento a gente mesmo com a agenda lotada parava, estagnava, não conseguia, né, escalar. Teve um momento, foi em 2018, o Rafa, no meio do ano, ele estava trabalhando, né, fazendo a arte num local, em cima de uma escada, e ele caiu e quebrou o punho. A minha ferramenta. Da mão direita. Quebrei aqui a minha ferramenta de trabalho. Querendo ou não, a nossa única fonte de renda era o lettering, era a nossa empresa prestando serviço para as pessoas. E aí foi um momento bem reflexivo, porque a gente já queria escalar, a gente já queria pensar em uma outra forma de fonte de renda. E aí, nesse momento, aconteceu que a gente mudou de cidade, a gente morava em São Paulo, mudamos para Santos, porque o Rafa falou, olha, então, como eu não estou podendo usar, eu vou trabalhar no restaurante da minha avó. Minha avó dele tem um restaurante por quilo super antigo, e falou, vou trabalhar lá, e a gente vai pegando alguns trabalhos com a lousa, vai se dividindo. E aí, o que aconteceu? Em janeiro, né? Aí terminou o ano, em janeiro de 2019, a gente teve uma reunião aqui em casa, na reunião eu e ele. O que a gente vai fazer? Vai continuar pensar em produto ou a gente vai resgatar aquela ideia do curso online? E aí a gente pensou, o curso online, vamos começar a pensar nisso? Não? Então, quanto que a gente vai ter que investir, nosso tempo, como é que vai funcionar, como é que é? Porque até tinha, né, umas pessoas que comentavam, cadê o curso online? Isso. Cadê o curso online? Eu sei que tem um negócio que eu até já participei, que são 3 aulas e depois abre o curso, às vezes o curso fica fechado. Aí o Rafa assim, olha... Quando ela falou isso, eu comecei a... Falei, olha, Dani, é o seguinte, tem um cara aqui que eu sigo tem um tempo já. Eu suspeito até que eu sigo há muito tempo. Só que não era clara a mensagem para mim. Não clarificava. Talvez porque eu não estava querendo entender, prestar atenção, porque eu estava em outra vibe, em outro ritmo. Mas eu acho que ele fala alguma coisa parecida com o que você está falando. É esse cara aqui, o Érico Rocha, dá uma olhada nele. Olha ele aqui. E mostrou o celular. E aí eu, obviamente, comecei a seguir e já comecei a ver tudo que eu podia. E eu falei, Rafa, esse cara tá falando o que eu tô te falando. E, enfim, aí foi que a gente começou a ver tudo que tinha, depoimentos, todos os vídeos. E aí eu baixei o e-book que tinha na época, a gente fez resumo do e-book. Foi, assim, entrou de cabeça, eu falei, não, é isso que eu quero. É isso que a gente vai fazer com o nosso curso online. E aí, isso foi em janeiro. Logo depois que eu baixei o e-book, a gente começou, anunciaram a Masterclass
do ano passado, a primeira, e eu falei, a gente vai entrar, a gente vai fazer. Aí a gente se inscreveu, aí a gente colocava aqui na televisão da sala, sentava os dois, que nem faculdade, anotava tudo que podia. No terceiro episódio, na sexta-feira, o Rafa não tava, ele teve que viajar. E eu assisti tudo do jeitinho que eu fiz os outros dias. E aí eu liguei pra ele e eu falei, Rafa, a gente não tem jeito, a gente vai ter que entrar. Eu não quero repetir o que a gente fez no passado, né? De tipo, abrir um site e ter aí o marketing de esperança, deixar vender, porque uma hora a gente vai se frustrar se a gente fizer sozinho. Se a gente quiser fazer sozinho, a gente não vai conseguir, não vai dar certo. Enfim, a gente vai ter que investir, eu quero estudar isso. E o que aconteceu com essa vinda para o restaurante? Eu consegui movimentar e tal. A gente teve um aumento de faturamento lá, de tal forma que no final do ano eu ganhei um bônus lá, né, de participação. No final do ano ganhei um cheque de 10 mil reais. E aí eu cheguei em casa e botei, isso foi, sei lá, em janeiro, né? A gente não tinha nada. Botei o cheque numa gaveta e tranquei. Nem depositei, deixei ele lá na gaveta. E aí quando, né, a gente tava, eu tinha ido para Fortaleza e a Dani me liga lá de Fortaleza e falou, ó, cara, a terceira aula foi assim, assado, é isso, tamo pronto. Destranca aquela gaveta lá, pega aquele cheque e leva pro banco e tá feito. E essa foi a nossa decisão. Aí na segunda-feira de manhã, eu já estava lá no banco depositando o cheque, transferindo dinheiro. A gente se organizou assim, os horários certinhos para poder estudar realmente. E a nossa sala era cheia de post-it, a nossa casa virou uma loucura, assim, era fórmula o dia inteiro. E aí eu lembro que você, num dos vídeos que eu assisti, eu lembro que você falava assim, você tem que marcar a data do lançamento. É que nem o casamento, você tem que marcar a data do casamento. Quando você marca o casamento, não adianta mais, as pessoas estão convidadas, está tudo fechado, você tem que casar. E aí a gente comprou em fevereiro de 2019 e a gente marcou a data do lançamento e a data do casamento. O lançamento foi 4 de abril de 2019 e o casamento foi 24 de agosto de 2019. Aí esse primeiro lançamento foi um lançamento semente e a gente fez gravado, a gente não fez um webinário, a gente fez gravado, mas foi muito, muito legal. Foram 7 dias e a gente fez 82 mil nesse primeiro lançamento. E o legal dessa história é que a gente não investiu nada, porque a gente não tinha chegado ainda no tráfego. A gente não se sentiu pronto para o interno, sei lá, que loucura que deu. Aí a gente fez outro semente, e aí a gente faturou 74, e aí sim a gente investiu, que a gente pediu ajuda para um gestor de tráfego e a gente tinha investido 5 mil. E aí a gente casou. Casamos e voltamos. Quando a gente voltou, a gente tem mais um lançamento. Aí primeiro interno. Aí a gente fez nosso primeiro lançamento interno em novembro de 2019. Começo de novembro. E aí a gente conseguiu, depois de 5 dias, a gente conseguiu fazer um faturamento de 107.